primeiro em grupos, depois separa em tipos de elemento e vamos destrinchando isso ao longo das semanas, né? A gente falou então de juntas não permanentes, a gente vai ver um pouquinho aqui faz uma breve revisão, e hoje a gente vai entrar em elementos de apoio, já um outro grupo assim de elementos de máquinas, né? E conforme o curso vai andando, a gente vai vendo os outros, né? Aqui, só para a gente relembrar, a gente tem um intervalo bom aí entre uma aula e outra, então a gente viu que são esses os elementos aí, ó, estão aí, então a gente está careca de saber já, todo mundo alinhado, quais são os elementos de fixação não permanente e quais são os tipos de esforços que eles podem estar submetidos, né? A gente viu que quando está aqui, ó, no eixo principal da peça, é um esforço de tração, né? Ou de compressão, um esforço axial, que a gente vai calcular aí como força sobre a área, tá? A área da seção do parafuso, da seção aqui do círculo, tá? Porque esse aqui só tem um plano de corte, de cisalhamento. E no caso desse aqui, já tem 2 planos de corte, né? Então você precisaria, né? Esse aqui só tem um, repara aí, aqui já tem 2. Então nesse caso aqui já é um esforço de tensão de cisalhamento, aí você calcula da mesma forma, só usa letra diferente para representar. Essa aqui já é a chaveta, né? Nesse canto aqui, ó, a gente viu, pode estar submetida a esforço de cisalhamento e esforço axial também. Eu vou deixar depois, acho que ficou faltando um exercício de chaveta, eu vou colocar um vídeo lá, como é que faz. Na aula passada a gente focou nisso, viu como é que você vai classificar o parafuso, então, como é que você vai dizer, né? O parafuso tem essa sequência aqui, então a gente chama M para dizer que é o padrão métrico, o sistema internacional, né? E o W, que é Wilworth, que é, né, o padrão inglês, o padrão imperial aí, de unidades de medida. Então, se for um parafuso do sistema métrico, começa com M, se for um parafuso do sistema imperial, começa com W. Depois, o segundo número é o diâmetro, né? Diâmetro do parafuso, a gente viu que pode ser o diâmetro maior, né? Que seria esse comprimento todo aqui, que vai de uma crista até a outra. Então, se a gente pegar isso aqui, seria isso daqui, o diâmetro, né? Depois, né, o passo, para quem não lembra, o passo está aqui, ou seja, é o quanto que o parafuso anda depois que ele dá uma volta, né? Então, se apertou, deu uma volta nele, completa, quanto que ele andou para frente? A distância de uma crista a outra. O comprimento, né? O que seria o comprimento? E aqui, rosca total, porque a gente vê que a rosca preenche o corpo todo do parafuso, né? No caso, se fosse do sistema imperial, seria parecido, só que ao invés de dizer o passo, a gente vai dizer quantos filetes por polegada. Então, se a gente pegasse aqui essa dimensão aqui, tem 1 polegada, te contarei 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Agora está certinho o desenho. Então, lembrando que você não conta dos 2 lados, conta de um lado só. Então, seriam 6 filetes por polegada, se aqui tivesse 1 polegada. Só revisando, a classe do parafuso, a gente viu que também pode informar esse número aí, né? E ele está atrelado a limites de resistência e limite de elasticidade. Então, você pegaria o primeiro número aqui, multiplicaria por 100 newtons por milímetro quadrado, você encontraria o limite de resistência, que é o máximo, né, no diagrama aqui, tensão, deformação, o máximo que esse parafuso aguenta, né? Ele aguentaria um carregamento de até 900 megapascal. No entanto, a gente sabe que tem um valor antes disso, né, que já é o limite de escoamento, de elasticidade, que seria a multiplicação dos 2 números, ó, 9 vezes 8, vezes 10 newtons por metro quadrado. Aí você encontra 720. Seria esse ponto aqui, tá? O limite de escoamento, aí onde ele pode trabalhar aqui na região elástica, sem deformações plásticas permanentes, tá? Tá aí tranquilo, né? Foi o que a gente veio vendo.
E a aula de hoje em si, então, a gente vai entrar numa nova classe aí, num novo grupo de elementos, são os elementos de apoio. E eu apresento agora aí para vocês olharem, são praticamente 4 que a gente vai lidar aqui, sendo a bucha, a guia, o rolamento e o mancal, tá? Então a gente vai ver as classificações, os tipos, as semelhanças e diferenças, quando que aplica, né? E também, em continuação, a gente vai ver como é que faz algumas coisas para estimar as dimensões, o que ele pode não fazer, né? Cada elemento aí. Beleza, pessoal? Vou seguir, tá? Então, vou dando continuidade aí. Se alguém quiser, pode perguntar. Entrando aí no primeiro elemento, então, elemento novo, né? O elemento de bucha, vamos prestar atenção para a gente entender. Antes que você imagine, né? Você deve estar aí pensando que tem 3 caras aqui numa charrete pedindo um lanche no drive-thru do McDonald's, então provavelmente eles devem ser os buchas da situação, né, visto que eles estão completamente fora de contexto aí, de esquadro. Mas não, nós aqui não estamos lidando com esse tipo de bucha, nós estamos lidando com bucha, elemento de máquina, tá? Que está ligado aí, a gente pode começar a entender o que é uma bucha, analisando esse equipamento que está aí, que é o carro de boi. No caso, um carro de cavalo, né? Ou uma charrete, ou alguma coisa que vai transportar uma carga. Então, a gente colocou uma foto engraçada para a gente começar a descontrair, mas, na verdade, o que a gente quer é colocar cargas aqui, conforme isso aqui vai ficando pesado, isso daqui vai aumentando o esforço total, né, que o carro, ou o eixo, para quem não sabe, o eixo é essa trave que fica aqui, né? Ou seja, se você tem aqui 2 rodas, você vai conectá-las a um eixo, né? Então seria isso aqui o eixo, 2 eixos para o carro, né? E aqui você vai colocando aí a carga que você quer pendurar, que você quer suportar, desculpa. Conforme você vai aumentando, e isso daqui vai andando, imagina, vai acontecendo o fenômeno, o que a gente conhece como atrito, que é esse contato aí entre o eixo e a roda, repara aqui, né? Isso vai andando, vai aumentando o peso, vai ficando mais complexo, você vai tendo o atrito, e por isso que essa palavra vai ser recorrente aí sempre que a gente estiver falando de elementos de apoio, né? Essa grandeza física aí, ela vai acompanhar a gente, porque ela que basicamente vai ditar o ritmo aí desses elementos, né? Então, começaram a perceber aí que com o tempo ia desgastando o eixo e a roda, né? O atrito ali, o contato, o choque, o terreno não era muito plano, né? Ia desgastando muito e você tinha que ir trocando o tempo todo. Veja, trocar um eixo e uma roda são coisas complexas, né? Tem que estar dimensionado, é uma peça comprida, é uma peça pesada, não é fácil. Até hoje você vê que é difícil trocar um pneu dependendo de quem for, né? Se tiver já uma pessoa com mais dificuldade, que não tem experiência, com alguma deficiência, né? Não é alguma coisa simples. E naquela época muito mais, né? Muito mais difícil. Então perceberam o seguinte: além disso, não queremos ficar tomando prejuízo, perdendo peças importantes como eixos e rodas, vamos introduzir um elemento entre o eixo e a roda. Então você tinha aqui o eixo, né? Aí você tinha a roda. Vamos colocar aqui um elemento entre o eixo e a roda, para como se fosse ser um elemento para ser sacrificado, né? Para ele ficar ali, e a função dele vai ser, então, diminuir esse atrito, né? Suavizar isso, e na hora que a gente for trocar, a gente troca só esse elemento aqui, que vai ser mais barato, de um material mais simples, mais fácil de você fazer, de você transportar, né? De você executar essa troca. E esse elemento aqui, então, é a bucha, tá? A bucha nada mais é do que esse elemento entre um eixo, uma roda, um eixo, uma engrenagem, um eixo e outro eixo, né? Você pode ter eixos concêntricos, para diminuir esse atrito
e para você não precisar ficar trocando, tendo choque direto de metal com metal ali do eixo com a roda ou da engrenagem, por aí vai. Tipo uma cartilagem, né? Pode fazer essa analogia, né? A gente vai ver que existem buchas metálicas e buchas não metálicas, né? Então, claro que cada uma com a sua propriedade, mas isso aí, sim, é uma boa analogia. Começa em charrete, né? Em carro de boi, essas coisas até hoje a gente ainda vê no interior. É claro que no meio da cidade grande dificilmente você vai ver um carro de boi ou uma charrete, mas ainda tem. Agora, com o passar do tempo, a gente também não vai ficar limitado a ficar estudando coisas, né, que não tem muita graça, né? Você ficar estudando só charrete. Então, com o passar do tempo, ó, o tempo passou, né? A solicitação, ou seja, a tecnologia avançou, o dinheiro entrou, né? Foi investido dinheiro nisso, pesquisa, desenvolvimento, fabricação, análise. Hoje em dia a gente tem solicitações muito mais complexas. Então você imagina um avião, se for ainda um avião de carga, na hora do pouso, vindo naquela velocidade ali, se chocando com o chão, quanto que aquela roda não está rodando, né, nesse eixo aqui. Se você não tiver alguma coisa aqui para fazer esse efeito aí, para dar essa suavidade, você vai ter prejuízos muito maiores e às vezes até acidentes, né? Então isso daí foi implementado e hoje em dia é padrão em muitos equipamentos. Por isso que a gente começa falando sobre buchas, tá? E agora que eu já apresentei para vocês, vamos começar a classificar. Então, dentro de buchas, a gente pode separá-las em grupos, começando pelo tipo de esforço que ela está submetida. Então, você repare, são 3 tipos, né, para começar. Bucha de fricção axial, né? Então, repara aqui, olha, tem um bate-estaca, aí, ó, tá bem visível. Então, a gente tem uma massa aí, um eixo, um cilindro se deslocando na vertical, e isso daí vai ter aqui elementos para segurar ele, então você precisa ter uma bucha aí entre esse cilindro, né, e o que está segurando ele, o que está apoiando ele. E nesse caso, repara que o esforço está sendo feito no eixo principal aí da bucha do cilindro. Então, por isso que é chamado de esforço, né, fricção axial, é um atrito axial. Já na fricção radial, presta atenção, aqui está a bucha, né? Aqui está o eixo, e aqui seria o mancal, que a gente vai ver depois. Tá? Repara que nesse sentido é diferente, né? Agora o cilindro, o eixo, não está mais andando para frente ou para trás, né? Ou para cima e para baixo assim. Agora ele está girando. Girar é diferente de transladar. Então você vai precisar ter uma bucha que suporte esse tipo de esforço, né? De fricção radial. E geralmente essas buchas elas não são preparadas para ter esforço na direção axial, né? Então, caso esse cilindro começasse a andar assim, né? Isso daí não seria, talvez, não seria o mais ideal. Geralmente as buchas são ou para um ou para outro. Claro que a gente vai ver que também tem buchas que servem para os dois, mas ela tem que ser preparada para isso. E buchas guia, que como o nome mesmo já diz, servem para guiar. Então, quando você tem múltiplos furos ou furos que precisam atender uma precisão elevada ali entre, né, a distância entre eles, você pode utilizar de buchas guias que vão servir para guiar ali a furadeira, a broca, no caso, para que os furos fiquem bem posicionados, né? E essa daí é a representação técnica, então você pode ver, ó, bucha de fricção axial, seria como se o cilindro se deslocasse assim, nessa direção, né? E aqui está a bucha. E aqui uma bucha, né? Ele mostra aqui a bucha, ó, em corte, seria essa parte aqui, continua, né? De esforço radial, de fricção radial, ou seja, o atrito dela agora vai acontecer, né? Se a gente olhasse assim de frente, ela está girando aqui, né? Então, se a gente pega um ponto aqui, se ela tem uma velocidade v para cá, ela vai ter um atrito para lá, né? Seria força de atrito, sim.
nesse ponto aqui. Então, ela é em função do raio, ela é radial, né? Que seria zero aqui no... Conforme você se aproxima do centro, você não tem esforço nenhum, porque está só girando em torno do próprio eixo, né? Conforme você se afasta, essa força aqui vai aumentando. E a bucha guia, tem uma animação, acho que dá para ver, ó, ele encaixa aí o eixo, o cilindro na bucha, e ela vai dar ali uma direção, vai ajustar vai alinhar com alguma outra coisa, com alguma especificação aí do projeto. No caso aqui, máquinas operatrizes, né? A gente pode ver que vai precisar de buchas e bucha guia para fazer com que você tenha esse movimento restrito, né? Então, na hora que você vai fazer, por exemplo, um furo aqui ou uma fresa em torno, você vai precisar de buchas aí que guiem esse movimento para restringir que aquela direção, né? E aí o elemento fica restrito a andar só naquela direção. Você pode, então, classificar quanto ao tipo do corpo. Então, presta atenção que uma coisa não impede a outra, né? Você pode ter uma bucha cilíndrica para esforço radial e para esforço axial também, né? Não quer uma coisa não, você pode combinar os grupos. Então, nesse caso a gente está vendo aí uma bucha cilíndrica que acho que o cara tirou aqui do eixo do carro, né? Suspendeu o carro e tirou, feita de um material que não é metálico. Se vocês forem ver, pode ser uma borracha, pode ser um teflon, pode ser um material que não é metálico. E já do lado de cá a gente vê a bucha de corpo cônico, já feita no material metálico, né? Claro que você poderia inverter aqui um material com outro, não teria problema, mas esse aqui está mostrando o corpo cônico. A gente vê por que é cônico, né? Porque tem o formato de um cone. E o raio aqui em cima é diferente do raio aqui embaixo. Da mesma forma como o raio aqui, ó, é diferente do raio aqui. Aqui não, né? Aqui o raio é o mesmo durante toda a seção, ou o diâmetro, assim dizendo, tá? Então você pode ver, já essas buchas de corpo cônico, o que elas te proporcionam? Elas vão te proporcionar maior ajuste e mobilidade na hora dos esforços. Repara que se você tem um eixo que está andando assim, ó, ou está girando, caso ele sofra algum tipo de desbalanceamento, essa bucha cônica ela tem mais facilidade em suportar esse tipo de esforço e também de se adequar aí ao tipo, né, do... Repara que aqui você tem uma seção variável, o diâmetro, então você consegue encaixar ele aqui direitinho. Conforme você vai andando, chega uma hora que encaixa, né? Enquanto que na bucha cilíndrica, não, ela tem um cilindro específico para cada tipo de encaixe. Então, se você encaixar, se você pegar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, já não vai funcionar. E temos também as buchas de parede, né? Assim, para concreto, quando você vai fazer um furo, é claro que a gente viu na aula passada, temos parafusos passantes, você quer pendurar um quadro na sua casa, uma televisão, um suporte, alguma coisa, você não vai fazer um furo passante por toda a parede e prender com a porca lá do outro lado, né, da casa do vizinho. Você vai, é óbvio, você vai fazer um furo pequeno, né, não muito profundo, e você vai vir com um elemento que chama bucha, e aí você coloca essa bucha, né, estaria aqui a bucha representada, dentro aqui do furo, e essas ranhuras vão agarrar aí no concreto, né, na madeira, no que for que você for prender, né, se precisar, e no drywall, e você prende, aqui seria, no caso, a peça, né, poderia ser um quadro aí, o peso aí puxando para baixo, nesse caso aí, tá? E a bucha de parede, de concreto, de drywall, de construção civil, serviço civil, assim, é desse tipo aqui, né? Então, vocês veem, tem bucha metálica, tem bucha para aplicação mecânica, civil, né? Tá? Tranquilo? Vou passar, então, para o próximo elemento aí. Sim. Então, já vamos começar a falar aí de guias. Acho que o nome é bem intuitivo, né? A guia serve para guiar,
E vocês conseguem ver aí aplicações, né? Acho que são animações bem intuitivas para você ver. Você quer restringir o movimento. Então, repara que o carrinho aqui nessa animação, ele deve andar numa direção bem especificada, né? Então, você usa essa guia aí para justamente fazer com que ele não tenha desvios ou esteja garantido que ele vai andar sempre ali. Isso é comum quando você vê aquele carrinho de brinquedo que tinha antigamente, né? Que você dava o comando e ele andava pela pista, ele só andava pelo trilhozinho, né? Os trilhos do metrô, do trem, não deixam de ser uma guia. E aqui do lado de cá, uma máquina operatriz aí, né? Mostrando como é que às vezes o operador tem que transladar alguma coisa, puxar, ajustar, né? Comprimentos e dimensões. E você vai precisar de guias para fazer isso daí, né? Para não deixar com que isso corra para qualquer direção, para restringir ali muito bem, isso ficar direitinho. Então, classificando aí, ó, repara, a gente começa a classificar. As guias, né, elas vão deslizar, o intuito é que elas deslizem, né? Você tem uma peça que deslize pela guia, então você tem esse contato aí, esse atrito direto, e elas podem ter formas, né? Então a gente vai classificar aqui quanto ao tipo de deslizamento, né? Nesse caso, a gente está considerando que ela desliza. Porque, como a gente vai ver posteriormente, você pode usar elementos rolantes, né? Então, o que seria elementos rolantes? Agulhas, roletes, esferas, para diminuir esse atrito aí e não fazer com que ele deslize, aí ele vai passar a rolar. Então, Tipo de gaveta, né? isso, tipo de gaveta. Exatamente. Acho que tem uma figura aí que a gente vai ver que é exatamente a gaveta. Ó, então, se ela pode ser, já falei para vocês, pode ser de deslizamento ou de rolamento, vamos olhar aí a de deslizamento, né? Dentro da de deslizamento, elas podem ser prismáticas. Repare, se você tem uma peça prismática, você vai ter que ter uma guia prismática, né? Com a seção prismática aqui, tá? Se você tiver uma peça cilíndrica, aí é óbvio que essa guia ela tem que ser cilíndrica, né? Agora, não vai me falar que essa daqui, ó, é quadrada, né? Ah, a seção quadrada é a guia quadrada, porque quadrada é uma geometria bem especificada, né? Ela pode ser retangular, pode ser assim, pode ser assim. Pode ter seção que varia, né? Que não é constante aí, então nada impede, tá? Vocês veem aí. A guia ela também pode ser aberta ou fechada. Nesse caso aqui são guias fechadas, né? Então aqui seriam guias fechadas. Essas duas, né? Tanto a prismática e a cilíndrica. No caso de embaixo, ó, já é uma guia aberta, a gente vê aí. E elas podem ter formas, né? Tipo essa forma aqui, ó, em V, duplo V. Outro padrão aqui bem característico e conhecido é o rabo de andorinha. Vocês conseguem entender por quê pelo desenho. E a guia faz isso. Repara que aqui, ó, como é uma janela, isso aqui é uma janela, né? E esse trilho aí, essa guia vai restringir o andamento da janela. Você não tem muito atrito, a velocidade é relativamente baixa, né? Você vai abrir e fechar poucas vezes. Agora, imagina se isso fosse uma máquina que ficasse andando para frente e para trás numa velocidade alta, né? O dia inteiro, trabalhando. Você teria aqui o contato direto de metal com metal. Isso não é uma coisa interessante. Ou talvez você tenha que utilizar aí alguma coisa para diminuir esse atrito. No caso das guias de deslizamento, você usa lubrificante, né? No caso da janela, o próprio ar já faz essa lubrificação. Você vê que existem na disciplinas de manutenção, vocês veem que tem lubrificantes sólidos, líquidos e gasosos, né? O ar aí, ele não deixa de ser um lubrificante. Mas você pode usar graxa, óleo, outros tipos. E aqui você vê, ele já considera aqui uma guia aberta, por quê? Se por acaso, vamos supor que isso aqui a velocidade aumente muito, né?
Ele está indo para frente e para trás com uma velocidade muito alta, com um peso, algo muito pesado, e por acaso ele botou mais peso do lado de cá, né? A peça que você está movendo aí, ela é mais pesada de um lado do que do outro. Se isso quer aumentar muito, essa guia pode sair do trilho. Nada impede. Ela pode cambar, ela pode sair, pode virar assim, né? Por isso que ela é chamada, dita aí, guia aberta. Essa daqui não, né? A do lado já tem uma restrição aqui, justamente por esse contato. E é óbvio que aqui a superfície, né, o atrito é maior, então você precisa ter um cuidado maior com o lubrificante, não pode deixar faltar, não pode colocar em excesso, nem deixar de colocar, tá? Olha aí. Então, esse tipo de perfil que a gente está falando chama barramento, né? Então, você fala o barramento da guia. Qual é o perfil da guia? E é claro que você pode ter infinitos aí, você vai da criatividade, né? Cada um tendo uma propriedade e tendo um nome, né, que associa aí. Então, esse daí é o caso do rabo de andorinha, bem clássico. Alguém que falou aí mais cedo, desculpa, eu esqueci, ó, aqui o exemplo da gaveta. Se você olhar aqui, ó, é isso mesmo, tá? Você pode ter gavetas de deslizamento que vão correr encostando, né, uma superfície na outra ali, uma peça na outra. E você pode colocar aí rodinhas, que são rolamentos, ou esferas, se for alguma coisa mais, né, se você tiver um forno industrial muito pesado, que você tem que puxar uma carga, uma peça muito pesada que foi para dentro do forno, aí você pode ter esferas, você pode ter roletes, agulhas. E aí tem alguns perfis, né, para vocês verem com o nome, conforme vai aumentando, né, ou mudando esse tipo aqui, você vai modificando o acoplamento, então você vai tendo mais capacidade, menos capacidade de velocidade, de carga, né, de movimento, então você pode movimentar em mais direções ou menos, tá? Na verdade, a direção é sempre a mesma, mas eu digo no sentido de ter uma folga ali, alguma coisa que vai ter um desbalanceamento ali, vamos dizer assim. E essas são as guias de rolamento. Bem simples, você vai colocar então aí esferas, né? Essa imagem aqui está mostrando uma guia de rolamento com esferas, rolos ou roletes, né? E agulhas. Né? Claro que não é agulha de costura, né? Para quem não sabe, a agulha ela é aí como se fosse uma concha, assim, né? Um elemento. E o rolo e o rolete já é um elemento cilíndrico, né? A esfera todo mundo conhece, a bola. Então, as guias podem, você vai ter guias, como eu estava falando, que pode acoplar esses elementos aí rolantes para diminuir esse atrito e fazer com que você tenha menos desgaste aí dos componentes, né? Já que o atrito diminui. Vocês podem ver a representação de algumas. O nome aí, guias em V, de esferas, aqui ó, usando esferas, aqui usando rolamento, aqui agulha, né? E esse daqui com rolos, guia de rolo. Beleza? Beleza. Tinha dito aí para vocês, ó, aqui poderia ser uma furadeira, tá? Ou uma estamparia, no caso aí é uma máquina de estampagem. Como é que a máquina aí se movimenta? Isso tudo, antigamente, claro que tinha ação humana, o ser humano tinha que ir lá e mexer, né? Posicionar. Hoje em dia você já tem o que eles chamam de CNC, que é Comando Numérico Computacional. Você programa, então, coloca lá os códigos, tá, diz tudo direitinho para a máquina o que ela tem que fazer e ela vai fazendo, né, sozinha, troca de peça e tal. Então você não precisa ficar ali
Você vai só verificando e checando, mas quem opera mesmo é o próprio computador, o algoritmo ali da máquina. Repara aí nessa animação como que a máquina tem que se movimentar, como que ela tem que se ajustar aí algumas dimensões e posições para fazer os cortes, para dar o formato que a peça mesmo precisa sair. E isso tudo tem que ser feito por guia, né? O computador ali saber direitinho, tá com o movimento restrito. Repara que aqui você tem, nessa primeira imagem, você tem infinitas possibilidades aí, né? Você não pode sair de... Você tem um campo delimitado aí para trabalhar. Você não pode sair disso. Ou não deveria, né? Se não tiver nada quebrado aí, não deveria estar pulando nada para fora. E a gente entra em mancais, né? Acho que o mancal é um elemento de apoio mais clássico, porque só o formato dele você já vê que ele serve mesmo para apoiar outras coisas. O mancal aí, novamente, sozinho não serve para nada, mas conectado a eixos, a outras peças, ele serve para apoiar. Imagina, você tem um eixo muito grande, né? Você precisa transmitir o movimento aqui para uma coisa que está aqui, né? Para essa engrenagem, e para outra coisa que está do lado de cá. Imagina esse eixo pesado e longo pendurado ali, né? Isso daí ele ia, com certeza ele ia flambar, desculpa, ele ia fletir. Ia ficar fletindo aqui, né? Se ele tivesse preso aqui, por exemplo. Ia cair, né? Então você vai apoiando, tubulação também, isso é muito comum, você vai apoiando ela, 1.000 metros de tubulação aí. Você não vai deixar ela pendurada e apoiar só dos dois lados. Então você vai apoiando ela ao longo do percurso, né? Tem um tubo aqui, bota um apoio. Pode ser um mancal. Tem outro tubo aqui, bota outro mancal. Assim vai, né? Aqui numa vista lateral, aqui numa vista já com profundidade, vocês veem aí o mancal. Bem clássico, né, de elementos de máquinas. Vocês têm mancais de peça única. Então a vantagem é que na hora de instalar ele fica mais fácil, porque você, em teoria, só vem aqui e prende, né? Coloca aqui 2 parafusos, vem aqui, prendeu, está fixado, pronto. No entanto, às vezes, quando ele quebra ou tem alguma falha, você tem que jogar ele todo fora, porque ele é de peça única. Você vai ver aí os mancais bipartidos ou montáveis, né? A gente pode desmontar o mancal em várias peças e ir montando ele. Esses não, esses aí pode apresentar um desgaste, vamos supor. Teve uma trinca aqui, você troca só a parte de cima, preserva a parte de baixo. Você tem essa facilidade na hora de guardar, que você pode desmontar ele. Ele tem uma tolerância um pouco maior, porque, repara, você pode jogar aqui, né? Você pode usar um rolamento um pouquinho menor ou uma bucha um pouquinho menor aí. Caso aqui estaria a bucha, né? Para ajustar com o diâmetro do eixo. Esse aqui não, esse aqui é bem restrito, né? Se não passar aqui, não passa. Se ficar folgado, também ficou folgado. E já diminui, né? Aqui você consegue também abrir para limpar, para trocar as coisas, para fazer a manutenção. Então, esses mancais aí, é óbvio que custa um pouco mais, e o processo de fabricação deles aí vai ser um pouco mais complexo e caro. Mas classificando aí como, lembra, a gente falou que bucha pode ser de deslizamento ou de rolamento, né? A guia pode ser de rolamento ou de deslizamento. Mancal também a gente vai ter mancal de deslizamento e mancal de rolamento. E é óbvio aí que o princípio se mantém, né? Então, quando você tem deslizamento, você tem mais atrito e mais desgaste. Logo, você precisa de lubrificação. Quando você tem menos atrito, no caso de rolamentos, aí você tem menos desgaste, temperatura eleva menos, né? Já requer menos lubrificação. No entanto, é um pouco mais caro, mais complexo, já requer mais orçamento aí. Aqui a gente chama, então, algumas
Alguns destaques, né, para mancal de rolamento, ó. Pouca sensibilidade a choques. Então, se por acaso a coisa sair do eixo ali e tiver uma pancada, ele resiste bem, enquanto que os de rolamento não, né? Porque você tem elementos rolantes ali que podem se danificar. E se você danificar um elemento desse, ele vai começar a danificar inteiro, né? Porque aí você sobrecarrega os outros e por aí vai, efeito em cascata. Esse daí não, esse daí é para deslizar mesmo, e o perigo que pode acontecer nele é não ter lubrificação, né? Então, basicamente, ele aguenta mais pancada. O custo de fabricação é menor, tolerância para as peças, então, já que ele aguenta mais pancada e ele está submetido aí a maiores esforços, pode ter uma tolerância maior para peças, suportam maiores cargas. Você encontra isso aí em eixo, né? Aqui está mostrando. Você vê aqui um atuador mecânico ou eletromecânico de alta frequência. Aqui você vê pistões, né, no motor do carro, então você vai precisar aí ter mancais que suportem esse deslizamento ou que vão suportar esse movimento, né? Agora, como o nome diz mancais de rolamento, você vai atribuir um dos três elementos rolantes, pode ser esfera, rolos ou roletes ou agulhas, né, nesse contato aí. Então, não vai mais ter o atrito direto, né, de uma peça com a outra, agora você tem o atrito entre esses elementos rolantes e as duas peças. Tende a ser menor. Então, tem menor atrito, menor aquecimento, menos lubrificação e menos desgaste. Repara que essa animação aqui ele utilizou esferas, né? Consegue ver bem, tá? Já nessa animação, ó, já é um mancal mais misto, né? Repara que aqui tem dois mancais, um mancal aqui e outro aqui, são esses elementos de apoio. E aqui no meio você tem um eixo, né? Eixo. E o técnico aí está testando, está vendo se aguenta esforços radiais, ou seja, de giro, né? Se aguenta esforços axiais, andando aí para frente ou para trás, beleza? E ele testa até aí, ó, agora, não, agora, quando ele coloca esse peso, ele testa até esforços de flexão, né? Quer dizer, se você concentrar uma carga aqui e tentar flexionar esse mancal, fletir aqui esse eixo, será que isso vai aguentar? Então, aqui ele faz um teste, né? Dá uma levantadinha aqui, porque não está parafusado, beleza, não tem problema. Mas você vê aí que o mancal suporta, né? Ele reage a isso. Então tá ok. Nesse caso aí ó, já é uma vista lateral, né? A gente está vendo aqui o mancal com a vista lateral e ele utilizou rolos, né? Agora não esfera, rolos, para fazer o mancal de rolamento aí, para fazer esse contato. E a diferença de um para o outro, ó, percebe? Nesse caso aqui ele está andando para frente e para trás, né? E nada impede que ele estivesse girando aqui também. Vê aqui olha aqui o rolo andando para frente e para trás, também poderia estar girando, né? Esse aqui é parecido, mas olha direitinho aqui, ó, você vai ver que tem uma amplitude aqui, pequena, mas tem, que faz justamente essa diferença, né? Ou seja, esse mancal aqui, ele já aguenta esforços de flexão, né? Ou seja, você pode aplicar um esforço aqui para ele fletir, ou seja, para tentar dobrar assim o eixo, que ele vai aguentar, ele está respondendo. Esse aqui não, o primeiro não, né? O primeiro não, já não é adequado para isso. E conforme esse ângulo, né, esse deslocamento angular aqui vai aumentando, você vai aumentando também a complexidade do mancal e do rolamento do elemento de rolo aí, rolante, para suportar isso. Então, repara que esse aqui já tem uma amplitude maior, então você precisa aí de elementos cônicos, né, que vão deslizar aqui por uma superfície também que não é plana. E isso vai aumentando. Você repara que esse mancal aqui já tem
né? Enquanto que esse fica parado, esse aqui já sobe e desce, né? Então a amplitude aqui fica maior ainda, esse deslocamento angular. E é claro que esse mancal aqui tá resistindo aí a esforços de flexão, né? No caso, esforços nesse sentido, porque repara que quando isso aqui sobe e desce, ele empurra esse mancal aqui para cima ou esse aqui para baixo. E também, né, no sentido de tentar dobrar aí o eixo, porque tenta fazer essa flexão. E agora a gente vai falar, para terminar, dos rolamentos, né? Em si, o elemento que faz aí que diminui esse atrito, que faz o contato aí através de elementos rolantes, né? O elemento, então, os que falaram aí no início da aula, é o do skate, isso aí. Quem anda de skate está acostumado, né? Agora com o Brasil aí arrebentando no skate, está popularizando, acho que mais gente vai andar. E aí você já está até acostumado, conhece, monta, desmonta ali, vê que alguns têm os elementos ali, as esferas e tal, outros já têm as tampas, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente pega aqui um rolamento e olha assim, o desenho técnico dele, a gente tem que especificar basicamente o diâmetro maior, esse aqui, né? E o diâmetro interno. O diâmetro interno também já é o Dzinho aqui dentro, tá? A espessura dele também é importante, então se ele seria aqui na profundidade aqui, né? Seria essa letra L, então ela é importante de dizer. E o raio aqui de filete, que faz esse adoçamento aqui do, da curva ali, né? Alguns têm. Então essas são as dimensões relevantes aí de um rolamento, se a gente partisse ele aqui e olhasse ele daqui, né? E olhasse aí, a gente ia olhar esse plano aqui. E ele está representado aqui, né? Tá? Rolamentos, então, axiais. A gente começou a ver, fala disso lá no primeiro elemento de hoje, no Bush. Então, olha aí, quanto ao esforço, imagina que você tem uma plataforma de petróleo que você quer perfurar, né? Então tá lá, plataforma. Tá. Você vai instalar, você marcou lá o poço, beleza? Vai pendurar aí seu sistema para perfurar. E aqui você vai ter um eixo, imagina aí, né? Aqui você pode ter água, sei lá. Esse eixo aqui, né? Essa broca. Claro que a broca está aqui embaixo, né? Broca mesmo, está lá cortando, né? Está aqui embaixo. Mas a gente chama de broca o corpo dela também. Então, imagina que isso aí tá girando e está cortando, né? E tem o peso da broca, que não é desprezível, porque às vezes você tem 1.000 metros, 2.000 metros de coluna, né? 3.000 metros, se for no pré-sal. 2.000 metros só de lâmina d'água e mais 1.000 de profundidade lá de solo. E aí, conforme isso vai aumentando o comprimento, isso vai ficando pesado. Então, tem o peso aqui, ela bate lá, né? Então, conforme, não imagine você que ela vai cortando bonitinho. A broca está sujeita a vários esforços de vibração, né? Dinâmicos. Então, ela sobe, desce, bate na parede do poço e está girando para cortar. Então, ele tem que ter uma resistência aqui, ele tem que ser preparado para suportar esforços axiais, né? Nesse sentido aqui, principal aqui do cilindro, ou central ali do rolamento, né? Já a escavadeira aqui, imagina, na hora que ela cava lá, né, ela vem com um monte de terra, aquilo ali está pesado. Imagina o momento que esse braço aqui não faz, né? Esse braço aqui da escavadeira. Se tem ali 2 metros de braço, imagina. E aqui ainda mais o operador sentado aqui dentro. Então, e o motor e tudo mais. Ela tem que estar preparada, aqui tem que ter um rolamento para ela girar aqui, né, para fazer esse giro.
E esse peso tem que ser suportado. Então, esses rolamentos eles têm que ser preparados para isso. Eles são formados aí por anéis concêntricos. O que são anéis concêntricos? Anéis com os mesmos centros, né? Então, o centro dele está alinhado. E elementos rolantes que vão aqui dentro, que podem ser esferas, agulhas ou roletes. Elementos radiais, agora o esforço ele está no sentido de giro, no sentido radial aí, no sentido do... Ele varia em função do raio. Essa animação mostra, sem rolamento, como é que fica o atrito, e aí aumenta a temperatura, está representado aí direitinho com as cores. Quando entra o rolamento, os elementos rolantes aí, você tem a queda do atrito. Mas não imagine que não vai ter atrito. Vai ter atrito do mesmo jeito, e vai aumentar a temperatura, né? Está mostrando aí essa animação. No caso, o eixo girando e os elementos aí com a temperatura sendo mostrada aí que está aumentando. Vocês veem, eles também são feitos de anéis concêntricos e elementos rolantes. Mas agora para suportar esforços radiais. E quanto ao tipo de rolamento também, assim, agora pensando dentro aqui dos elementos, a gente vai ver, tem vários, né? Existem infinitos tipos de rolamentos também. E a gente vai destacar os principais, né? Rolamento de contato fixo de esferas. Por quê? De esferas, acho que é bem simples, porque ele está usando esfera ao invés de rolo, rolete ou agulha. E fixo porque as esferas elas estão relativamente fixadas, né? Umas às outras, elas não se deslocam umas às outras por causa desse elemento aqui que prende as esferas. Repara nesse outro aqui. Né? E essas aqui são as dimensões, ó. Vocês podem ver aí de cada... Aqui seria o raio, o Rzão, né? Aqui o Dzinho, aqui o Dzão e aqui o L, tá? Repara aí, ó. Esse elemento alaranjado aqui, ele faz com que as esferas não andem uma em relação à outra, né? Então é por isso que é contato fixo de esferas, de uma carreira, né? Você poderia ter mais de uma carreira, conforme você vai emparelhando isso aqui, deixa eu voltar. Conforme você pode pegar mais uma carreira de esfera dessa daqui e emparelhar, né? Colocar do lado, atrás, e montando sequências de carreiras de esferas e unir isso aqui pelo acabamento do rolamento. Então, esses rolamentos são para altos esforços de rotação e baixa regulagem, né? Então, você vê que ele não suporta muito se o eixo desbalancear ali, cambar, mudar um pouco o destino dele, ele não é o mais adequado. Para fazer isso, você precisa incrementar um pouco o rolamento. Então, você já começa a utilizar rolamentos angulares, né? Então, já tem outros tipos de esforços, já tem uma regulagem melhor, né? Suporta esforços em outras direções. Autocompensadores de esferas, né? Então, por que o nome é autocompensador? Repara aqui, esse daqui ele pode se autocompensar, né? Ou autocompensar algum desvio aí do eixo. Você imagina que você tem um eixo de 2 metros e você acha que o eixo é reto. Mas quando você vai ver, a rigor, ainda mais quando você vai usando, depois de um tempo o eixo fica empenado, né? Eu estou exagerando, mas ele fica. Conforme o tempo vai passando, chega até a ver a olho nu. Você consegue olhar assim, sem nenhum instrumento de medir e falar, pô, já está empenado. Ou até mesmo um balanço ali, alguma coisa, né? Você imagina, a plataforma de petróleo, ela treme. O navio, ele treme. Então, as coisas ali têm que se compensar. Então, se tiver movimento em outros sentidos, ele consegue compensar, né, essas propriedades. E, por último, para a gente terminar, o rolamento de rolo cilíndrico. Esses, sim, são para cargas elevadíssimas, né? Você não vai usar um elemento desse para um skate, porque eu não imagino que você vai botar
50 elefantes em cima de um skate, né? Então, se for uma pessoa que vai andar, por maior que ela seja, pode ser até aqueles fisiculturistas, não precisa de um rolamento desse. Agora, se você vai transportar cargas, imagina você ter uma esteira que transporta minério, containers com minério, né? Você está lá no processo de extração de mineração, e aí vai transportar aquilo lá. A legal, né? De preferência, porque a ilegal deve ser combatida. Mineração legal, garimpagem legal também, né? A ilegal deve ser combatida. Imagina, o cara vai tirando e vai transportando aqueles containers, né? Vai tirando dali. Chega na fábrica, tem que alinhar tudo. Então, aí sim você está levando uma tonelada, meia tonelada, aí você vai precisar de um rolamento desse daqui. E olha o que eu tinha falado, pode ser de uma carreira de rola, pode ser de duas também, pode ser de três. Conforme você vai aumentando, é claro que ele suporta mais esforços, tem mais propriedades para rolar. E a animação mostra direitinho aí a montagem, né? Acho que como é que ele é composto. Beleza? No mais é Aham. isso, pessoal. Eu passo a palavra aí a vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá? Beleza. Show. Se alguém quiser, então, ó, fica aí, tá? A gente encerra a aula e podem, continuem lá de olho na nossa sala que eu vou colocando coisa lá. Beleza? Um abraço para vocês, galera. Tudo de bom aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Falou, valeu.